Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Pergunta: em Gênesis 18, é Deus quem aparece para Abraão ou são anjos? Eu pergunto isso porque eu uso esse texto para provar que existe uma trindade. Mas um colega disse que não é Deus. Ele também crê na trindade, ele diz que são anjos. Resposta: não. O que você encontra em Gênesis 18 não é uma aparição da trindade, mas é a aparição do Senhor Jeová e de dois anjos. O Pai e o Espírito Santo nunca aparecem em forma humana. Anote isso aí. O Espírito, sim, apareceu em forma de uma pomba no batismo de Jesus, mas não em forma de homem. Apenas o Filho, que é o Senhor ou Jeová, no Antigo Testamento, é quem aparecia em forma humana. E também os anjos, não é? Quando você lê o anjo do Senhor, provavelmente, na maioria das vezes, se a tradução for correta, é porque é o próprio Senhor. Mas quando o texto diz um anjo do Senhor, é porque é um anjo. Ok? Repare que na passagem é o Senhor mesmo quem aparece e os outros dois homens são anjos em forma humana. Pois assim que terminaram de visitar Abraão, eles partem para Sodoma, enquanto o Senhor permanece com Abraão. É preciso também tomar cuidado com a generalização da expressão Deus, colocando isso em todos os casos, porque a Bíblia faz distinção quando é Deus, e aparece isso no original, no Antigo Testamento, como Elohim, e quando é Senhor, que no Antigo Testamento é Jeová. Em Gênesis 18:1 diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor, ou seja, Jeová, nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado, Abraão assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para... Agora eu fui para o versículo 22. E foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Em Gênesis 19:1, diz: vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então está muito claro aí a distinção onde é o próprio Senhor e onde são os anjos. Pergunta: Cristo tem 2 esposas? Resposta: sim. Cristo tem 2 esposas. Uma da qual ele se divorciou temporariamente, que é Israel, e a outra que é a igreja, que é a nova criação. Gálatas 4:22 diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa, o que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Aí o versículo 26 diz: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Walter Potter comenta da seguinte maneira: temos uma ilustração da beleza do casamento no Salmo 45. Trata-se da Jerusalém terrenal como tipo, como figura, até onde esse tipo pode representar-se assim. Como um tipo ou figura da Jerusalém celestial. O Salmo se refere a Jerusalém e às cidades de Judá. O versículo 6 se aplica ao Senhor Jesus, conforme o vemos apresentado em Hebreus 1:8. É importante vermos que o Senhor tomará 2 esposas, a terrenal, que é a esposa judia, e a celestial, que é a igreja. Ele entrará em um relacionamento com a celestial antes de fazê-lo com a terrenal, e será um diferente tipo de relacionamento. Antes de ele se estabelecer com Israel em uma relação matrimonial, ele terá que limpar o caminho por meio de um juízo.
A palavra de Deus diz: cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da justiça, da mansidão e da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. Salmo 45, de 3 a 4. Pergunta: eu vi o vídeo de um pastor dizendo que o arrebatamento é um engano, que só foi pregado a partir do século XIX e não é aceito na maioria das igrejas hoje. Resposta: antes de me perguntar sobre a opinião de algum pastor ou bispo que criticou o arrebatamento, e criticou o dispensacionalismo e criticou outras verdades que ficaram esquecidas por séculos de catolicismo e protestantismo, faça a si mesmo a seguinte pergunta: que interesse teria um clérigo em desacreditar doutrinas professadas por irmãos congregados ao nome do Senhor, que entendem que a igreja não precisa de clérigos? Que interesse teria um clérigo em criticar essas doutrinas que incluem a não necessidade de existir um clérigo? Pergunta: se o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo, como poderá haver conversões no mundo depois do arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo será tirado da terra? Resposta: quando eu não estou em casa, eu continuo em contato com a minha casa para ver se as coisas estão caminhando bem, para dar instruções, etc. Assim é o Espírito Santo. Ele nunca habitou na terra, como aconteceu na presente dispensação. Mas mesmo assim, ele não deixou de converter e guiar as pessoas antes da fundação da igreja, em Atos 2. O Espírito Santo mudará o seu domicílio, ou seja, voltará para o céu, mas continuará a atuar aqui. Pergunta: quer dizer que quem morre ou dorme já vai morar com Jesus, já passa a viver a vida eterna? Então Jesus, quando voltar, não tem necessidade de ressuscitar quem já morreu com ele, porque já está com ele, no céu, gozando no céu de uma nova vida. Em sua volta, levará somente os vivos. Quando ele voltar, ele levará somente os vivos, que permanecerem fiéis e obedientes até ele surgir entre nuvens, para arrancar os salvos vivos nos 4 cantos da terra. Bom, resposta. Tem um bocado de confusão na sua pergunta, hein? Recapitulando: Cristo não veio salvar fiéis e obedientes. Cristo veio ao mundo salvar pecadores, do qual Paulo os coloca como principal. Quando alguém crê em Jesus, ele é perdoado de todos os seus pecados e recebe a vida eterna já. Se ele pecar, ele não perde a sua salvação, ele perde a sua comunhão, e a tristeza invade a sua alma. Para isso existe a confissão. Somos exortados a, quando pecarmos, confessarmos, porque se dissermos que não temos pecado, estamos dizendo que Jesus é mentiroso, que Deus é mentiroso. Então, se você morrer, o seu espírito e alma vão para o paraíso ficar com Cristo, mas o seu corpo vai para a sepultura. Ele você não fica dormindo. É apenas uma expressão relacionada ao seu corpo. Você nunca ouviu alguém dizer no velório de outra pessoa: veja, parece que está até dormindo. Dirão no seu e dirão no meu, se a gente morrer antes de Cristo vir buscar a sua igreja. Na ressurreição, o espírito e a alma voltarão a se encontrar com o corpo ressuscitado, para estar o ser humano daí integral, espírito, alma e corpo, para sempre no céu, porque lá nós temos um Salvador que está em espírito, alma e corpo, e não só em alma, em espírito e alma. Ok? Pergunta: a Bíblia diz: educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Como garantir que isso funcione se tem filhos de crentes que já até assassinaram pessoas? Resposta: todo ensino tem 2 pontas, a do que ensina e a do que aprende. Se uma das pontas falhar, de nada adiantou. Mas a ponta que não falhou, não tem culpa disso. O professor dá aulas para uma classe de 30 alunos, e dela sai um grande cirurgião e um grande traficante. Foi culpa de quem? Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes os ensinamentos de tua mãe. Provérbios 1, 8. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12.
um jovem perguntando, eu devo obedecer Provérbios 1:8? Sempre. Não deixes o ensinamento de tua mãe. Uma outra versão fala, não deixe a doutrina de tua mãe, não deixe o ensino de tua mãe. Provérbios é um livro que fala da vida aqui na terra e de como é um bom proceder na terra. Então, quando diz, não deixes o ensinamento de tua mãe, é óbvio, ululante, que ele está falando dos ensinamentos corretos, não é? Porque se a mãe for ensinar o filho a tomar droga, ele deve sim deixar o ensinamento, porque a Bíblia é contrária ao filho tomar droga. Então não é o ensinamento da mãe que é a palavra final. Então precisa ter um senso crítico aí nas coisas quando você lê a Bíblia. Ele está falando dos ensinamentos que estão de acordo com a palavra de Deus. Porque Pedro, alguém pode falar assim, mas a mãe é autoridade sobre o filho. Sim, a mãe é autoridade sobre o filho. Assim como os sacerdotes de Israel eram as autoridades no tempo de Pedro. E quando as autoridades disseram para Pedro não pregar mais aquele nome de Jesus, o que Pedro falou? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, mesmo assim, mesmo que as nossas autoridades ordenem que a gente faça coisa que está contrária à Bíblia, nós não vamos fazer. Simples assim. O pai cristão receberá galardão por sua dedicação, o pai e a mãe, né, em ensinar, mesmo que o seu filho seja um criminoso condenado à morte, acabe sendo um criminoso condenado à morte, o pai e a mãe ainda assim não foram culpados se eles ensinaram conforme a palavra de Deus. Pergunta: como que uma pessoa pode ser um anticristo se ela nem conhece o verdadeiro Jesus? Eu acredito que os anticristos são aqueles que conheceram o verdadeiro Jesus e negaram depois. Em questão de pessoas, eu penso assim, mas em questão de organização religiosa, eu acredito que as igrejas falsas, elas sim são anticristo. As pessoas sinceras que estão sendo enganadas precisam conhecer o verdadeiro Jesus, e se os verdadeiros discípulos de Cristo não pregarem a elas, como vão conhecer e ser libertas e herdar a salvação? Não estaria aqui se não tivessem me falado sobre esse Jesus que os evangélicos pregam. Pouquíssimas testemunhas de Jeová vão querer ouvir. Eu sei disso porque vivi 17 anos com elas. Se apenas uma ouvir e se arrepender, o céu ficará muito feliz. Resposta: não precisa se preocupar. Nem se preocupe. Você foi alcançado e creu em Jesus, não foi? Então, não se preocupe, porque o Espírito Santo ainda continua agindo e não deixará escapar uma alma sequer daquelas que foram destinadas à salvação. Atos 13:48 diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Alguns aqui vão odiar a existência desse versículo, vão arrancar a página, né? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, aqueles que Deus predestinou, Ele salvou. Complementando, ao contrário do que você escreveu, a Bíblia não diz que organizações religiosas sejam anticristos, mas ela fala disso em relação a seres humanos, não a organizações. A organização religiosa pode ser anticristã, mas um anticristo é um ser humano. 2 João 1:7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Entenda aqui que confessar que Jesus veio em carne equivale a dizer que ele existia antes de encarnar, porque é Deus. E não confessar que Jesus veio em carne equivale a dizer que ele não é Deus. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, que inclui a sua divindade, a doutrina de Cristo inclui crer na divindade de Jesus, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João capítulo 1, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? A doutrina de Cristo. Não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras.
Aí vem um e fala assim, mas então não devo saudar nenhum testemunho de Jeová, nem meu chefe, nem o entregador de pizza? Não, o seu chefe você saúda porque ele não vai até você para levar a doutrina errada. E ele é seu chefe, você o respeita, evita falar de religião e seja feliz. E o entregador de pizza, se ele for testemunho de Jeová, não vai deixar de receber a pizza. Receba a pizza, agradeça, lembre-se de dar gorjeta e até logo. Se ele vier falar assim, olha, eu queria aqui apresentar a nossa sociedade Torre de Vigília, fala assim, amigo, bye, fecha a porta. Ok? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.